Neste exemplo, ao digitar na coluna B, automaticamente é inserido o ID na coluna A. Beleza, pessoal? Então vamos para outra planilha, trabalhar com os códigos. Primeiro passo: caso você não tenha a guia Desenvolvedor ativa no seu Excel, clica sobre qualquer uma das outras opções de menu e clica com o botão direito do mouse e vai em personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e OK. Na sequência, seleciona a guia Desenvolvedor Visual Basic. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, menu Exibir, Project Explorer. No meu exemplo, eu vou colocar a macro na guia Dados, mas o nome interno do VBA da guia Dados é Planilha 1. Duplo clique sobre a guia e nesta caixa de seleção, onde tem Geral, selecionem Worksheet. Por padrão, caímos no evento Selection Change, mas nesta caixa de seleção, do lado direito, selecionem o evento Change. Este evento, Selection Change, podem deletar. Próximo passo é colocar um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box. Abre aspas duplas, erro, ponto de exclamação e fecha aspas duplas. Vírgula VB critical, vírgula, abre aspas duplas, título da mensagem ID e fecha as aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Prosseguindo, precisamos definir as variáveis da nossa macro. Din linha as double, vírgula, coluna as double, vírgula, id as double. Todas estas variáveis são do tipo número. Próximo passo é capturar a linha e coluna que o usuário está trabalhando. Podem copiar a variável linha. Linha vai ser igual a target.row. Podem copiar a variável coluna e a coluna vai ser igual a target.column para capturar estas informações da célula que o usuário está trabalhando. No meu exemplo, eu quero colocar o ID se o usuário estiver trabalhando a partir da linha 2, coluna 2. De volta no código, então agora eu preciso colocar um if. If, se a variável linha for maior que a linha de cabeçalho, que no meu exemplo é linha 1, and, que quer dizer e a variável coluna for igual a 2, then e end if. Se o usuário está trabalhando a partir da linha 2 e na coluna 2, neste caso, eu quero inserir o ID da linha na coluna A. Portanto, agora, precisamos da nossa variável ID. E o ID vai ser igual à variável linha menos a linha de cabeçalho dos dados, linha 1. Próximo passo é referenciar a aba da planilha, nome interno do VBA. Então, with, no meu exemplo, planilha 1. E end with. E dentro deste with, nós precisamos de um if para verificar se na coluna do ID é igual a vazio e se na coluna que o usuário
está digitando é diferente de vazio. If ponto cells, abre parênteses, variável linha, vírgula, coluna do ID. No meu exemplo, coluna 1. De volta no código, coluna 1, fecha os parênteses, ponto value igual a empty. And, espaço, e coloca um underline para continuar a digitação do código na próxima linha. Detalhe, precisa colocar espaço. Se deixar desta forma, não vai dar certo. E eu quero verificar também, na coluna 2, se é diferente de vazio. Então, ponto cells, variável linha, vírgula, coluna que o usuário vai digitar. No meu exemplo, coluna 2. Fecho os parênteses, ponto value, menor maior, que quer dizer diferente. Diferente de empty, que é vazio. Then e end if. Neste caso, eu posso colocar o ID na coluna A. Então, ponto cells, variável linha, vírgula, coluna 1, coluna do ID, fecha os parênteses, ponto value, igual a variável ID. Desta forma, nós colocamos o ID na coluna 1. No entanto, se na coluna 2 for igual a empty, eu vou apagar o ID da linha que o usuário está trabalhando na coluna 1. Então, eu preciso de mais um if. If ponto cells, variável linha, vírgula, coluna 2, fecha os parênteses, ponto value, se for igual a empty, then e end if. Neste caso, eu vou apagar o ID da linha em que o usuário está trabalhando na coluna A. Ponto cells, abre parênteses, variável linha, vírgula, coluna 1, fecha os parênteses, ponto value igual a empty, para limpar a célula. Feito a macro, pessoal. Nada muito complicado. Já podemos testar. Acessando a planilha, no meu exemplo, ao digitar na coluna B, precisa inserir o ID na coluna A, de acordo com a linha. E assim, conforme nós vamos digitando, vai inserindo o ID. Show de bola, pessoal! Funcionando corretamente a nossa macro. Como não aconteceu erro, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. Salva as alterações. Aqui também tem um detalhe. Se você não salvou a planilha habilitada para macro, precisa acessar o menu Arquivo, Salvar como, Procurar, vai escolher a pasta onde você deseja salvar. No meu caso, eu vou salvar na área de trabalho. E em tipo, precisa ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Salvar. Desta forma, você não vai perder a sua macro.